Atos 14, gente. Vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim, ó. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés. Aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando os seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Diga glória a Deus. Olha que tremenda a atuação de Deus aqui nesse homem que até esse momento era paralítico, e diz o texto que ele era paralítico desde a nascença, desde o seu nascimento. Mas eis que ele teve a oportunidade de ter contato com a palavra de Deus pregada através do apóstolo Paulo. E enquanto Paulo pregava, despertou-se dentro daquele homem o que, meus irmãos? Fé para ser curado. Veja que o texto só nos diz que essa fé se despertou dentro do homem depois do quê? Que ele ouviu a palavra. Vamos ler de novo? Pois ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele, ou seja, Paulo fixou os olhos sobre este homem e percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Então o texto nos deixa claro que o que despertou a fé nesse homem foi o contato que ele teve com a palavra de Deus. Paulo não usou de outro artifício, Paulo não usou de outro meio para despertar naquele homem fé que não tenha sido a própria palavra de Deus. Portanto, se uma pessoa diz estar sem fé, o que ela precisa para despertar sua fé? Ouvir a palavra de Deus, porque assim se cumpre o que também Paulo nos ensina em Romanos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Altíssimo. Paulo não estava falando de algum objeto que tinha o poder de curar aquele homem para despertar nele a fé para ser curado. Paulo não estava falando sobre algum método para curá-lo. Paulo estava pregando. E você sabe, a pregação de Paulo tinha um único tema. Qual era o tema da mensagem de Paulo? Cristo e este crucificado. Esse era o tema da pregação de Paulo, porque ele diz isso em Coríntios. Os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais, mas nós pregamos Cristo e este crucificado. Portanto, na sua pregação, Paulo certamente, como sempre fazia, havia, como várias vezes o texto nos mostra, Paulo começava em Abraão, continuava em Moisés, passava pelos profetas, e o objetivo dele em todas as suas pregações era chegar em Cristo. E chegando na pessoa de Cristo, Paulo descrevia todo o sacrifício feito por Jesus, o efeito desse sacrifício, o poder desse sacrifício. Portanto, ao ouvir falar da obra de Jesus, se despertou o que naquele homem? Fé para ser curado. Quando nós não desenvolvemos a nossa fé, é porque talvez as pessoas podem até dizer: não, mas nós temos contato com a palavra, amém, mas o contato com a palavra que nós nos referimos, irmãos, não é tão somente abrir a Bíblia,
mas é entender do que a Bíblia está falando, e toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de uma única pessoa, Cristo. E esse era o objetivo da pregação de Paulo. Com suas pregações, levar corações a crerem em Jesus. Não como é comum hoje em dia, e eu digo por ter cometido esse pecado, essa transgressão, na minha ignorância, no meu tempo de ignorância, como pastor, já fui um pastor ignorante, de pregar não para levar as pessoas a terem fé em Jesus, mas de pregar para, no fim da pregação, levar as pessoas a fazerem um voto, levar as pessoas a terem fé no objeto, levarem pessoas a terem fé em algo que eu fiz. Mas o objetivo da pregação de Paulo era ele diminuir, eram as obras dele diminuir, e no fim de tudo as pessoas estarem convictas de uma única coisa: Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o ungido de Deus, eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus, eu creio em Jesus. Esse é o objetivo da pregação, amém, meus irmãos? E se a pessoa de Jesus, e se pregações sobre Jesus, e se a palavra a respeito de Jesus não desperta em você fé, então isso é sinal de um coração idólatra. Porque o coração idólatra precisa de outras coisas para crer, além do próprio Jesus. O coração idólatra, para crer, vai precisar de um bezerro para poder tocar, né? Aconteceu isso com o povo. O coração idólatra vai precisar de alguma outra coisa. Pregar sobre Jesus para o idólatra não vai ser suficiente para ele crer. Mas pregar sobre Jesus para um coração quebrantado vai ser suficiente para despertar fé. E Paulo viu isso. Paulo viu que naquele homem, enquanto ele pregava, estava se despertando nele fé. E aí Paulo, por conta da fé que havia naquele homem, disse: levanta, apruma-te, fica em pé. E o homem deu um salto e se colocou de pé. Foi a fé de quem, meus irmãos? Do homem. Certamente Paulo também teve fé, né? Você dizer isso, né? Levanta. Mas veja que tinha que haver uma fé no homem, né? Naquele homem tinha que ter fé para a realização daquilo. A gente vê isso no ministério do próprio Senhor Jesus. Ele vai na sua cidade de Nazaré, na cidade natal dele, de Nazaré, e diz os evangelhos que ali ele não pôde fazer muitos milagres. Será que faltou fé para Jesus? Os evangelhos dizem que faltou fé no povo. Veja então que aquilo que nós experimentamos em Deus é limitado pela fé que temos em Deus. Cada um chega no nível da sua fé. Você pode repetir isso comigo? Diga: cada um chega no nível da sua fé. Isso é bom. Porque se eu quero atingir novos patamares, se eu quero experimentar coisas maiores em Deus, então eu preciso desenvolver mais a minha fé. Haviam pessoas, e nós vamos observar isso nas Escrituras, diferentes tipos de fé em cada pessoa. E Jesus operando sobre cada pessoa de acordo com a fé que havia dentro de cada uma delas. Um exemplo. Um centurião romano, gentio, pediu para que rabinos fossem falar com Jesus a respeito dele, né, de um servo que ele tinha doente em sua casa. E aí vão lá aqueles rabinos, aqueles fariseus vão lá falar com Jesus. Yeshua, Rabi, tem aqui um rapaz que ele ajudou a gente, ele está com um servo doente, vá lá na casa dele, orar por aquele servo, vai lá na casa dele curá-lo. E Jesus se põe no caminho para ir curar o servo daquele centurião, amém? No meio do caminho, isso está em Lucas 7, no meio do caminho, o centurião manda um novo recado a Jesus dizendo: eu não sou digno de que entres em minha casa, mas como eu sou homem com autoridade,
eu tenho homens debaixo da minha autoridade, e quando eu falo algo para eles, por causa da minha autoridade, eles obedecem. Ele disse: então o Senhor também manda uma palavra, e o meu servo será curado. Ou seja, ele reconheceu a autoridade de Jesus. E pela autoridade que há em Jesus, uma palavra que sai da boca dele, todo o universo tem que se submeter, por conta da sua autoridade. Se ele falar para as montanhas, sai daqui, elas vão ter que obedecer. Se ele falar para o mar, aquieta-se, o mar se aquieta. Se ele falar para o vento, cala-te, o vento cala-se. Porque todas as coisas se submetem à voz de Jesus? Por conta da sua autoridade. E aquele centurião reconheceu esse nível de autoridade em Jesus. Que a doença, ela tem que submeter à autoridade de Jesus. E aí esse centurião vai dizer: manda só uma palavra. E aí Jesus faz isso. Ele deixa de ir na casa do homem, ele não vai. E manda uma palavra: pode ir porque ele está curado. Manda dizer a ele: vai lá. Porque ele próprio não foi até Jesus. O servo dele está curado. E de fato, o servo daquele homem foi curado no momento em que Jesus disse aquilo. E sabe o que Jesus diz a respeito disso? Olha o que Jesus disse. Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei, diga, uma fé como esta. Veja que Jesus operou de acordo com aquele tipo de fé que havia no centurião. Porque Jesus estava indo lá. Se aquele homem não tivesse a fé suficiente para o servo dele ser curado só com uma palavra, então o que Jesus teria feito? Teria ido lá. Jesus teria operado de acordo com a fé do centurião. Se você, para crer, precisa que eu vá aí, eu vou aí. Não, eu reconheço a sua autoridade, não precisa. E Jesus disse: nem mesmo, isso é uma expressão muito forte, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Ou seja, um tipo específico de fé, um nível de fé, né? Veja, eu não estou dizendo que existem muitas fés, né? Fé é uma só, é aquela em Jesus. Mas existem diferentes níveis de fé que as pessoas têm em Jesus. E aquele homem tinha um nível de fé a ponto de crer que a palavra que sai da boca de Jesus bastasse. E bastou, porque ele cria nisso. Então tem muita coisa que muitas vezes deixamos de experimentar de Jesus porque nos falta a fé necessária para experimentar isso. E aí, Jesus diz: nem mesmo em Israel. Quantos estudiosos de Torá havia em Israel? Quantos rabinos havia em Israel? Quantos mestres havia em Israel? Quantos ouviram as histórias de Deus transmitidas no povo de Israel? Quantos sabiam das profecias sobre o Messias em Israel? E Jesus disse: eu não achei esse tipo de fé em Israel. Então cada um experimenta de Deus aquilo que está no nível da sua fé. Um outro texto que nos diz isso é Romanos 12. Romanos 12, Paulo fala, ele diz no versículo 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, diga comigo, use na proporção da sua fé. De novo, quem tem um dom de profetizar, profetiza dentro da proporção da sua fé. Ou seja, há pessoas que têm fé para agirem na profecia num nível que outros não têm fé suficiente para isso. Quer dizer, cada um na proporção da sua fé. Então, veja que cada um tem uma proporção diferente de fé. Mas o importante é saber que nós podemos desenvolver isso. Amém, meus irmãos? E eu quero que você leia um versículo comigo. Eu não pedi para você marcar, mas vai em 2 Coríntios. Vai em 2 Coríntios 10. Principalmente na King James, eu não sei se em outra tradução vai estar conforme eu vou ler aqui. Mas, caso não esteja, eu peço que você preste atenção aqui na tradução da King James, né?
Os irmãos sabem que os textos variam de acordo com a tradução, porque traduzir o texto grego para a língua portuguesa é algo assim que tem várias possibilidades de tradução. Então, cada tradução, às vezes, traduz uma palavra com um significado que não muda, né, o objetivo, mas o entendimento, às vezes, melhora, dependendo da tradução que você lê. Então, 2 Coríntios 10, no versículo 15, fala assim: e da mesma forma, não caminharemos além de nossos limites. Tremendo, né? Não vamos caminhar além dos nossos limites, né? Cada um chega naquilo que a sua fé o limita. Orgulhando-nos de trabalhos que outros realizaram. Pelo contrário, nossa esperança é que, à medida que for desenvolvendo o quê? A fé que habita em vós, semelhantemente o nosso ministério se estabeleça ainda em vosso meio. Veja que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 10, 15, que na igreja de Corinto, a esperança que eles tinham é que a fé que se despertou neles fizesse o quê? Acontecesse o quê com aquela fé? Desenvolvesse. Ele fala, nossa esperança é que à medida que for desenvolvendo, ou seja, está no contínuo, algo que acontece continuamente, desenvolvendo a fé que habita em vós. Ou seja, é possível experimentar coisas maiores em Deus, acessar níveis maiores em Deus, na medida em que a nossa fé vai desenvolvendo. É possível crescer em fé. E é Pedro quem vai nos ensinar mais isso. Vai lá em 2 Pedro 1. Segunda Pedro, capítulo 1, vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, a fé, antes de tudo, nós a recebemos. Ou seja, a fé é dada. Amém, meus irmãos? A princípio, ninguém desenvolve a fé sem primeiro a ter recebido. Vamos lá, vamos continuar. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem ortogado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude. Vamos parar aqui, a gente vai continuar depois desse texto. Mas eu quero que você observe que Pedro, primeiro no versículo 1, diz que a fé nós recebemos. Mas depois no versículo 5 ele diz que essa mesma fé que nós recebemos agora precisa ser desenvolvida. Você está aí ou não? Você está aí, gente? É em 2 Pedro 1. Então no versículo 1 diz que primeiro nós recebemos a fé. Depois no versículo 5 ele diz, apliquemos todo o nosso esforço para acrescentar virtude à nossa fé. Ou seja, a fé precisa ser suprida, ser desenvolvida, ser melhorada. E Pedro vai falar de algumas virtudes que precisam ser acrescentadas, e são virtudes que vão desenvolver a nossa fé,
E nós vamos iniciar a partir de hoje uma série Crescendo em Fé, onde a cada domingo vamos tratar de uma dessas virtudes que precisam ser acrescentadas em nós. E na medida em que elas forem sendo acrescentadas em nós, a nossa fé vai desenvolvendo. Amém, irmãos? Veja que ele diz que nós precisamos acrescentar à nossa fé algumas virtudes. Agora observa. No versículo 1, quando ele diz que nós recebemos a fé, há algum esforço da nossa parte para recebermos a fé? Não. Agora e para desenvolver? Aí ele diz, apliquemos todo nosso esforço. Então, para receber a fé, você não fez nada. Você não fez nada. Porque todos nós, o dia em que nos voltamos para Deus, foi porque nós estávamos de alguma forma quebrados, de alguma forma frustrados, de alguma forma caídos. Quer dizer, não havia algo em nós para desenvolver. Então cremos, simplesmente. E isso foi porque nós recebemos. Irmãos, se você está aqui, nós não fazemos campanha aqui. Não tem campanha objeto para você pegar. Não tem coisa ungida para você levar. Não tem coisa que eu fico fazendo aqui para você crer. A única coisa que nós falamos aqui é pregar a palavra e falar de Jesus. E você crê, então é porque você recebeu essa fé. É essa fé valiosa, diz Pedro. Receberam uma fé valiosa. Porque tem gente que não recebeu. Pega isso, tem gente que não recebe, porque a fé é dada por Deus. Paulo diz isso. A salvação não vem por obras, vem por fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. O que é dom de Deus? Tanto a salvação, quanto a fé necessária para ser salvo. A fé nos é dado como um dom. A palavra dom no grego é carisma. E a palavra graça é caris, ou seja, tem a mesma raiz. Significa que aquilo que nos é dado por dom é dado pela graça. Deus dá. Então a fé nós recebemos por graça. E a maior fé que alguém pode receber é a fé para ser salvo. Amém, meus irmãos? Você observou lá em Atos 14 que aquele homem, havia nele fé para ser curado. Mas se nós continuássemos a leitura, você pode até tomar a leitura depois em casa, se continua lá em Atos 14, diz que depois que as pessoas presenciaram aquilo, sabe o que elas fizeram? Elas acharam que Paulo fosse algum tipo de divindade e começaram a querer adorá-lo. Quer dizer, tiveram fé, aquele homem teve fé para ser curado, mas será que ele teve fé para ser salvo? Não sabemos. A maior fé que alguém pode ter não é só a fé para ser curado, é a fé para ser salvo, porque esse é o maior de todos os milagres. Um exemplo disso é aquela mulher grega, gentia, que chega a Jesus com a sua filha endemoniada, e ela roga a Jesus para que a libertasse, e Jesus recusa-se a princípio. E a resposta de Jesus é até um tanto dura. Ele diz, olha, eu não posso, não é justo eu tirar da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ali ele estava falando do ministério dele, que até o momento era direcionado aos judeus. Ele disse isso, a princípio vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era, ela era gentia. Então ele diz, agora não é para você, não é seu tempo ainda. Mas sabe o que ela respondeu? Eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos, né? Ele disse, né, não convém tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. Sabe por quê? O que ela precisava? De uma libertação, de um milagre, amém? Era a libertação da filha dela. Não era uma fé para ser salva ali, era uma fé para receber um milagre. Então quer dizer que os milagres que nós recebemos são as migalhas. Porque o que está sobre a mesa é aquilo que nos vai ser dado no reino. E Yeshua disse isso. Vocês virão e se assentarão comigo na minha mesa, no meu
reino. Portanto, fé para sentar-se à mesa não é a fé só para desfrutar de grandes coisas aqui nesta vida, para conquistar grandes coisas aqui nesta vida, porque por maiores que sejam as coisas que você conquiste nesta vida, essas coisas ainda são migalhas comparadas àquelas reservadas no reino. E por isso Jesus disse, grande é a tua fé, porque ela entendeu isso. Se você entendeu que os milagres ainda são migalhas perto do que está reservado para quem vai ser salvo. Por isso a maior fé é aquele que tem fé para ser salvo. Porque muitos tiveram fé para ser curado, mas nem todos tiveram fé para serem salvos. 10 leprosos tiveram fé para ser curado. Um só teve fé para ser salvo, a quem Jesus disse, a tua fé te salvou. O objetivo aqui é a fé para a salvação. Mas nós podemos desenvolver essa fé para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para entregar sobre nós. Amém? Então primeiro nós recebemos a fé. E depois nós temos o dever de desenvolvê-la. Um exemplo disso. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, foi pela graça ou foi pelas obras que o povo saiu do Egito? Pela graça. Que obras havia num povo escravo, com a única referência que tinha era a referência egípcia? Não havia obras de justiça. Que obras havia em Israel para Deus tirá-los de lá? Nenhuma. Êxodo 6 é que diz isso, eu vou citar esse texto de Êxodo. Olha o que diz Êxodo 6 fala, dirás ao filho de Israel, eu vos farei sair de debaixo das cargas do Egito. O Eterno está dizendo, quem vai fazê-lo sair? Sou eu vou fazer vocês sair. E ficou provado depois que do que dependesse do povo, eles próprios não sairiam, porque muitos deles, e a grande maioria, depois queria voltar. Então Deus tirou por sua graça. Ah não, pastor, mas a graça começa lá no Novo Testamento, né? A lei veio por Moisés e a graça, não, em Jesus veio graça sobre graça. Isso faz toda a diferença, porque em Jesus foi a plenitude da graça, a transbordante graça de Deus foi derramada em Jesus. Mas a graça de Deus se manifestou sempre. Ou você acha que Moisés foi escolhido por obras? Foi educado como filho da filha de Faraó, em toda a sabedoria egípcia, envolvido provavelmente com ocultismo, feitiçaria, paganismo egípcio. E Deus chama ele, isso é o quê? Graça. A graça começa em Abraão, diz que Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Então a graça de Deus sempre teve operante. Davi disse, feliz a pessoa a quem Deus não considerar as suas transgressões, a quem Deus não retribuir as suas transgressões. Que isso? Graça. É que antes de Jesus, o juízo, ele também vinha de imediato contra o pecado, né? Haviam juízos de morte contra o pecado, mas Jesus toma o juízo de morte sobre si. Mas não quer dizer que o juízo também não vai vir. Hoje nós temos a oportunidade de receber a graça, o ano aceitável do Senhor. Mas a graça sempre esteve operando sobre o povo de Deus. Deus ter eleito Israel já é uma atuação da sua graça. Deus disse a Israel, vocês eram a menor dentre todas as nações. E não havia nada em vocês que eu pude considerar para escolhê-los. Foi graça. Então Deus salvou pela graça o povo de Israel do Egito. Mas quando eles entrassem na terra que o Senhor lhes havia dado, eles iam ter que continuar vivendo como viviam no Egito? Não. Quer dizer, aquela fé que eles tiveram para sair do Egito tinha que ser o que depois? Desenvolvida. Deus os tira do Egito, eles caminham pelo deserto, recebem a Torá, a instrução de Deus. E o Eterno em Deuteronômio 6 diz, olha, quando você entrar na terra, quando entrar, você vai ter que pôr em prática os mandamentos relacionados à terra. Não vai viver como você vivia no Egito, não vai viver como viviam os canaanitas. Quer dizer, primeiro o Eterno dá fé, primeiro o Eterno salva, opera, e nós recebemos por graça, e depois aquilo que nós recebemos precisa ser
desenvolvido. Aqueles que não desenvolveram a fé que receberam para sair do Egito, o que aconteceu com eles? Regrediram, caíram, os corpos ficaram tombados no deserto. E Paulo diz em Coríntios que isso é exemplo para nós. Paulo diz: eles foram batizados no mar, eles receberam a libertação do Egito, eles receberam a instrução de Deus, mas por causa da incredulidade deles, que foi vista na sua desobediência, eles tombaram no deserto, não entraram no descanso de Deus. Então, se nós não desenvolvermos a nossa fé, o que vai acontecer com essa fé que recebemos? Vamos perder. Deus tira aquilo que você não honra. Então, primeiro nós recebemos. E por isso, olha só, vamos ler de novo o versículo 5. Pedro diz: diga, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai virtude à vossa fé. Olha só, por isso, diga, por isso mesmo. Percebe que ele vem dando argumentos, ele vem dando motivos até o versículo 4, para no 5 ele dizer: olha, é por isso, né, ou seja, é por isso que eu disse até aqui, que vocês devem o quê? Desenvolver a fé de vocês. Aí fica a pergunta: por isso o quê? Por que, Pedro, eu tenho que desenvolver a minha fé? Ele falou nos versículos anteriores, vamos lá. No primeiro versículo ele fala: receberam uma fé igualmente valiosa. No versículo 3 ele diz: seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e piedade. No versículo 4 ele diz: pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas. Até aqui 3 coisas que nós recebemos: a fé, tudo o que necessitamos para a vida e piedade, e suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes do quê? Acho que você está aí comigo ou não? Da natureza divina. Obrigado. Além disso, ainda recebemos o quê, irmãos? Além disso, ainda recebemos o quê, irmãos? A natureza divina. Você está aí ou não? Então olha aqui, pastor, eu acho que você não está pegando. Presta atenção aqui que eu vou explicar para você. Versículo 1 diz, faz assim comigo, faz assim: nós recebemos a fé. Diga, eu recebi a fé. No versículo 3 ele diz que nós recebemos tudo o que precisamos. Diga, eu recebi tudo o que eu preciso para a vida e piedade. No versículo 4 ele diz, faz assim: diga, eu recebi grandiosas promessas. Mais um, diga, eu recebi a natureza divina. Fala que nós recebemos tudo isso. E aí no versículo 5 ele diz: por isso, façam o quê? Desenvolvam a vossa fé. Você percebe? Ele primeiro dá tudo que a gente precisa. Ele dá as promessas, ele dá a fé, ele dá o que precisamos, ele nos dá parte na sua natureza divina. Para quê? Desenvolver, para crescer, para amadurecer, para melhorar, desenvolver a nossa fé. Veja como o Tiago vai dizer isso. Não perca Pedro, porque nós vamos voltar aqui. Mas vai lá em segunda Tiago, não existe segunda Tiago. Tiago 2. Vai lá em Tiago capítulo 2. Só voltar um pouco aí. Tiago 2, a partir do versículo 14. Diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé, se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Bom, vamos tentar responder isso aqui antes da gente ler, de uma forma bem clara, bem simples. A resposta não é difícil. Uma pessoa que, como diz Tiago, né, proclama a sua fé, ou seja, ela falou com a boca, ela confessou, amém?
Porque a fé, a princípio, começa assim: nós confessamos com a nossa boca e cremos que Jesus é o Filho de Deus, amém? Nós confessamos. Paulo diz: com a boca se faz confissão. Então, amém, proclamei minha fé. Mas aí, e ele está falando aqui da fé para ser salvo. A pessoa que diz isso continua no adultério, continua na mentira, continua na idolatria, continua na falsidade, que é transgressão. Eu te pergunto, essa pessoa está salva mesmo? O que você acha? Não é simples responder? Pode essa fé salvá-la? Não, é simples, porque o próprio testemunho dela já dá evidência de que ela não está salva. O que Paulo diz? Nós não somos salvos por obras. Mas depois ele fala: mas para vivermos em boas obras. É uma coisa contínua. A gente não pode parar no que Paulo fala em Efésios 2:8. A salvação não vem por obras, mas por fé. Tá, não vamos parar aí, porque ele continua dizendo: para que nem se glorie, nós somos salvos, mas não fomos salvos por obras, mas para boas obras. Esse trecho, para boas obras, as pessoas não querem. As pessoas só querem: eu não sou salvo por obras. Mas a continuação de Paulo, para boas obras, elas não querem. Porque são as boas obras que vão dar testemunho da fé que nos salvou. Diga amém. A fé tem que ser desenvolvida. Vamos continuar. Exatamente. Por quê? O que é salvação, meus irmãos? Salvação, veja, o Eterno queria tirar o povo de Israel e pôr dentro de Canaã, ou o Eterno queria transformar aquele povo? Mudar aquele povo e transformá-los numa nação de reis e sacerdotes. Se fosse só tirar do Egito e pôr para Canaã, eles iam fazer de Canaã o quê? Um Egito. E há quem pense que salvação é isso. Salvação é sair da terra e ir para o céu. Tá, e você acha que no céu você vai continuar fofocando? E você acha que no céu você vai continuar com mágoa? E você acha que no céu você vai continuar... Você foi salvo, a pessoa foi salva, aí vocês dois estão lá. Não, mas eu não gosto dessa pessoa. Eu tenho que ter um canto aqui no reino... longe de... Você acha que isso é salvação? Não, porque salvação é para o céu. Salvação é a transformação de quem você é, meu irmão. Porque senão Jesus não teria pedido ao Pai para nos deixar nesse mundo, como ele fala em João 17. Porque nesse mundo é um mundo para desenvolver a nossa fé. Você está aqui para isso. Você está no mundo do desenvolvimento. Você está no mundo do aperfeiçoamento. É aqui um aperfeiçoamento que nós somos aperfeiçoados, porque aqui a gente tem que lidar com gente com quem temos que aprender a ser paciente. Aqui temos que lidar com as tentações, aqui temos que lidar com o nosso orgulho, e nisso nós vamos desenvolvendo. Vamos lá, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só não, se não for acompanhada de obras, está morta. Presta atenção. Tiago, ele usa o exemplo de uma pessoa que falou: vai, coma, sem receber um alimento necessário de fato, para não falar apenas da ajuda ao próximo, porque ele está ensinando aqui sobre fé. Então ele usa o exemplo de uma pessoa que diz: vai e coma. Aí ele está falando como exemplo isso, se referindo à fé, que é a pessoa que proclama, que é a pessoa que fala. Mas se essa pessoa não vai realmente alimentar-se de algo, só falar vai sustentá-la? Não. Aí ele fala: o mesmo modo com relação à fé. Nós falamos, nós confessamos. Tá, e agora? Agora vamos acrescentar o que nós falamos, vamos suprir a nossa fé, alimentar a nossa fé com obras. E ele vai continuar o seu ensino sobre fé. Vamos lá.
18. Entretanto, se alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Aí, ou seja, é bem óbvio, né? Como é que essa pessoa vai mostrar a fé sem obras? Não tem como. E é o que Yeshua disse. A árvore vai ser conhecida não pelo que ela fala. A árvore não precisa ficar falando: ei, eu sou uma macieira. Ela não fala. Como é que você sabe? Você vê o fruto. Eu não sabia dessa. Se eu cheirar, eu vou falar, é árvore. Veja. Então, tem que, né, Tiago está falando, você pode falar. Vai nessa fé aí, que você vai ver para onde você vai. Olha só. No versículo 19. Crês tu na existência de um só Deus? Olha só, ainda é a crença de um só, a crença monoteísta, amém? Porque tem gente que fala assim, não tenho fé. Tem fé em Deus? Tenho fé em Deus, na mãe de Jesus também, na mãe de Deus. Eu creio em Deus, mas creio em um monte de coisa. Tem fé? Não, porque a fé é aquela considerada somente no único Deus. E Jesus diz que o maior mandamento começa aí. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro. Não é que existe Deus e outros deuses. A questão é que não existem outros deuses. Só o Senhor é Deus. Porque crer que Deus existe, enquanto ainda se crê que outros deuses também existem, ainda é, num certo ponto, uma idolatria. Porque a pessoa ainda acredita na existência de outros deuses. Não, eu adoro a Deus, mas você adora o outro Deus lá, aquele Deus lá é perigoso. Não existe. Paulo diz, o ídolo por si só não é nada, porque não há outro Deus. Vamos lá. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Tem gente que é pior que o demônio. Porque o demônio crê e treme. Tiago está dizendo que o demônio tem até algo a mais do que aquele que só diz que crê. Porque tem gente que diz que crê em Deus, mas não tem nem temor ao juízo de Deus, à pessoa de Deus, à autoridade de Deus. Os demônios, além de crerem em Deus, eles tremem. Se o Eterno falar, eles obedecem. Mas tem gente que Deus fala e ela não obedece. Ou você acha que o demônio pode resistir a Deus? Ah tá, senão você já ia ser também uma certa idolatria. Lembram do Gadareno? Jesus, nos deixe ir para os porcos. Eles pediram permissão. Quando Satanás foi peneirar Pedro, Jesus disse que ele foi pedir autorização. Com Jó também. E eles, quer dizer, você veja um reconhecimento da parte dos demônios, não só de que Deus existe, mas eles tremem. Tem pessoas que não creem e não tremem, e tem pessoas que creem e não tremem. Então tem demônio que está mais crente que muito crente. Olha só, vamos lá. 20. Queres, pois, assegurar-te, ó homem, o quê? Insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ou seja, ele chama a pessoa que acha que a fé por si só, ou seja, só o que eu falo basta, sem ser acompanhado de um testemunho com as minhas ações é suficiente, ele chama essa pessoa de insensata. É uma insensatez, é uma falta de discernimento, é uma falta de sabedoria. Vamos lá. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Irmãos, nós precisamos fazer uma comparação aqui, porque Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé sem depender das obras.
Mas Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras. Será que um está contradizendo o outro? Não. Tiago está tão somente dando continuidade, porque ele fala que no 22 que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. Tiago reconhece que Abraão teve tanto fé quanto obras. Então Abraão foi justificado por fé? Foi! Mas ele teve só a fé ou foi acompanhado de obras? Foi acompanhado de obras. Paulo usa como exemplo da fé de Abraão o que aconteceu em Gênesis 15, quando o Eterno lhe faz a promessa de que ele teria um filho, e lá em Gênesis diz isso, que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Isaac não tinha nascido ainda, ele não tinha feito nada, Abraão, ele só creu. Ali foi a fé. Mas logo depois de alguns anos, quando esse filho realmente nasce, chega num determinado dia que o Senhor diz: pega o teu filho a quem muito amas e apresenta a mim. Aquela fé agora estava sendo testada com o quê? Por obras. Por que por obras? Presta atenção. Você está aí ou não? Presta atenção. Porque as obras aqui não são sacrifícios, amém, meus irmãos? O exemplo de Abraão é as obras. Não é que você tem que ficar fazendo sacrifício, presta atenção. Qual foi porque diz lá que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu no quê? Ele creu em Deus, né, no que ele prometeu. E a promessa é de que a herança de Abraão seria dada a um filho nascido dele. Que ele reclama com Deus em Gênesis 15. O herdeiro da minha casa é um escravo. É um servo meu. E Deus diz: não. Vai ser um filho gerado por ti com Sara, a quem receberá a tua herança. E a descendência dele, através do seu descendente, é que eu vou dar a terra. E aí ele faz a promessa da terra. Então, para a promessa se cumprir, não envolvia apenas o nascimento de Isaac. Porque a promessa não era só o nascimento de Isaac. A promessa continuaria com a descendência de Isaac, amém? Porque Deus prometeu que a descendência dele é que herdaria a terra. Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, ele cita essa promessa, porque eu falei para Abraão que os descendentes dele vão herdar. Agora, e se Isaac morresse, como é que ia cumprir essa promessa? Que a descendência tinha que vir de quem? De Isaac. Olha como Hebreus vai explicar isso. Então Deus fala para Abraão: você vai receber Isaac, e a promessa ela vai para além dele. A descendência dele vai herdar a terra. Beleza. Abraão creu nisso, recebeu Isaac. A promessa toda se cumpriu? Não, faltava. Só que depois Deus diz: ofereça Isaac como holocausto. Diga holocausto. O que é holocausto? Não era, a gente pensa que Abraão ia só imolar Isaac com a faca e deixar ele lá, morto. Holocausto significa todo queimado. Ou seja, o sacrifício era feito quando o animal era morto. Partes do animal ia para o sacerdote, outras eram queimadas e algumas às vezes até ingeridas pela própria pessoa que fez o sacrifício. O holocausto não. O animal era morto e ele era lançado ao altar e ele era queimado por inteiro. Era totalmente dedicado ao Senhor. Ou seja, depois de matar Isaac, Abraão ia fazer o que, irmãos? Por isso que ele levou o quê? Quando ele foi fazer o sacrifício de Isaac, ele não levou só o cutelo, ele levou o quê? Lenha. E a promessa? Sabe o que Hebreus fala? Que Abraão creu que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac. Hebreus fala que Abraão creu que Deus ia ressuscitar Isaac. Ressuscitar das cinzas. Não é nem o corpo que ia voltar. As cinzas, como? Não sei, ele é Deus. Quer dizer, a fé dele foi vista em quê, irmãos? Em obras. Eu creio a ponto de fazer isso sabendo que a promessa que ele fez vai se cumprir.
Ele não mudou de ideia. Se a promessa depende de Isaac, então Deus vai ressuscitar Isaac das cinzas para ela se cumprir. Leia Hebreus 11, que Hebreus vai falar isso. Então veja, fé e obras têm que andar juntas. Paulo fala da fé e Tiago fala das obras. Os dois têm que caminhar juntos. Ou você aceita toda a palavra de Deus como inspirada e acata isso, ou você rasga a Bíblia e fica só com o que você quer. Agora, se você quer uma fé para ser salvo, essa fé tem que ser aperfeiçoada. Essa fé tem que ser acompanhada de obras. Vamos voltar lá em Pedro e observar como isso seria, quais são esse aperfeiçoamento que tem que ser acrescentado à fé. 2 Pedro, vamos voltar lá. No capítulo 1, a gente leu até o 5, vamos ler de novo o 5 e até o 11. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Vamos numerar aí. Qual é a primeira coisa que tem que ser acrescentado? Virtude, a primeira, a vossa fé. E o conhecimento, a segunda, a virtude. E o domínio próprio, terceira, ao conhecimento. E a perseverança, quarta, ao domínio próprio. E a quinta qual é? Piedade, a perseverança. A sexta, fraternidade, a piedade. E a sétima, qual é? Vamos ler aí o 7 de novo, lê com calma, gente. A sexta é a fraternidade, e a fraternidade é a piedade. E a sétima, qual é? O amor à fraternidade. 7 coisas. Isso é extremamente interessante e simbólico, porque considerando que toda a criação se concluiu, né? Deus faz em 6 dias, mas no 7º ele conclui. Ele celebra. 7 é algo que está concluído, algo que está pronto, algo que está completo. Então, um cristão em quem habita essas virtudes é um cristão completo, pleno. E é esse o nosso objetivo. 7 virtudes para nos tornar um cristão completo. Virtudes acrescentadas à fé. Vamos lá, continuar no versículo 8. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Olha só, vamos continuar indo, versículo 10, só uma pausa. Veja, você foi eleito, você foi chamado porque havia essas virtudes em você? Não. Mas quando você foi eleito, foi chamado, e você passa a desenvolver essas virtudes, elas confirmam que você é chamado. Elas confirmam que você é eleito. Portanto, eleito de Deus não é aquele que apenas diz: eu sou eleito, eu sou escolhido do Senhor. Eleito de Deus é aquele em quem habitam essas virtudes. Porque essas virtudes confirmam o nosso chamado e a nossa eleição. Lembram da parábola? Que foi chamado todo tipo de pessoa para um banquete? Todos estavam ali despreparados, porque veio o convite de repente. Mas aqueles que entenderam o chamado, eles se prepararam para ir à festa com as vestes adequadas. Mas tinha um cara lá na festa que não estava com as vestes adequadas para estar lá. Na parábola de Jesus, o que o dono da festa lá faz com esse homem? Joga ele fora. E aí Jesus conclui dizendo, sabe o quê? Porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Ou seja, muitos foram chamados, mas muitos dos chamados não atenderam
a esse chamado, ou não honraram esse chamado, mudando as suas vestes, mudando suas atitudes, mudando o seu comportamento. Só ficaram falando a vida inteira: eu sou chamado, eu tenho chamado, eu sou eleito, mas não confirmou esse chamado com as suas obras. Então muitos são chamados e poucos escolhidos, porque a eleição tem que ser confirmada com as obras. Vamos lá. E ainda no 10, isso, obrigado. Pois se agirdes desse modo, diga: jamais abandonareis a fé. Diga glória a Deus. Quer dizer que se você não desenvolver a sua fé, o que vai acontecer com ela? Você vai perdê-la. Exatamente. Porque ele diz que só não abandonará a fé em quem houver essas virtudes. Voltemos ao exemplo do povo de Israel. Tiveram fé para sair do Egito, mas não desenvolveram essa fé no meio do caminho. O que aconteceu com a fé que eles receberam lá atrás? Foi abandonada no meio do caminho porque não foi acompanhada dessas virtudes. E Pedro diz: jamais abandonareis a fé. Se nós buscarmos desenvolver a nossa fé, jamais a abandonaremos. Há pessoas que pararam no meio do caminho porque a fé dela se concluiu apenas quando ela confessou Jesus e ela parou ali. Ela não desenvolveu a fé. Agora, um outro detalhe no versículo 11. E eu fecho com isso aqui porque isso aqui é extraordinário. Ele fala: pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Isso aqui é uma fé para quem quer o que, irmãos? O reino. Quem quer fé para ser curado? Não precisa de virtude, não precisa de conhecimento, não precisa de domínio próprio. Mas quem quer ter fé para entrar no reino, essa fé tem que ser desenvolvida. Agora presta atenção. Ele não fala só de entrar no reino. Ele fala: a vossa entrada será ricamente suprida. Sabe o que Pedro está dizendo? Que a questão não é só eu entrar no reino, é como eu vou estar quando eu entrar no reino. Por exemplo, o ladrão na cruz foi salvo, amém? Jesus não disse que ele entraria no reino, ele disse que ele entraria no paraíso, porque o reino virá ainda, amém, meus irmãos? E Yeshua está aguardando o tempo para estabelecer seu reino e a Jerusalém descer do céu para a terra. Mas ele foi salvo. Então, se ele foi salvo, ele vai ter um lugar no reino. Ou o salvo vai poder estar em outro lugar? Faz sentido, né? Tem gente que quer fazer divisão entre salvação e reino. A divisão entre salvação e reino é questão de galardão. Mas agora é impossível. Quem está salvo não está no reino. Vai estar onde? Agora, ele entrou. Mas como ele entrou? Ele foi aperfeiçoado? Né? Ele entrou com o caráter de Jesus? Não, então o galardão que muitos vão ter, ele não vai ter. Então o que Pedro está dizendo é: você não tem que só querer entrar no reino. Você tem que entrar no reino do melhor jeito possível. Você tem que entrar no reino estando com um caráter semelhante ao de Cristo, para que assim como a Cristo foi dado um reino, esse reino seja dado a nós. Reinemos com Ele, governemos com Ele, nos assentemos com Ele, andemos com Ele. Veja, depende de como você quer entrar no reino, como você vai estar para entrar no reino. Porque tem gente que se contentou: já estou salvo, tá bom. Não, mas eu quero entrar no reino da melhor forma possível. Eu quero entrar havendo em mim essas virtudes. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos, nos próximos domingos, dar continuidade a essa série, Crescendo em Fé.